Fala pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre as enquetes do Whats TV. Com as enquetes você vai conseguir fazer gráficos como esse que tu tá vendo na tela agora, tá? São gráficos muito legais que vão expressar a opinião dos telespectadores via WhatsApp. Veja que legal. A gente vai começar agora eu vou começar agora mostrando para vocês como construir uma enquete dessa via operacional. É muito simples. E no segundo passo desse vídeo, pessoal, eu vou mostrar alguns parâmetros um pouco mais avançados a respeito das enquetes, tá? Vamos lá. A gente está vendo aqui o resultado final da enquete, tá? Mas como a gente começa a construir essa enquete? É muito simples. A gente vai clicar nesse botão aqui e vai preencher os dois primeiros campos. O primeiro campo é a pergunta da enquete. E o segundo campo são as palavras-chave que a gente vai ter que preencher para que o pessoal de casa consiga expressar a sua opinião. Se é concordo, se é discordo, se é sim, se é não, se é Vasco, se é Flamengo. Enfim, você pode fazer uma enquete com várias palavras-chave, tá? Não só duas, né? Vamos lá. Eu tenho uma enquete pronta aqui, tá? Para mostrar para vocês. Então, o que eu botei na enquete? Na pergunta, você concorda com a volta às aulas presenciais? No segundo campo, eu botei as seguintes palavras-chave: hashtag concordo ou hashtag discordo, tá? Então, o pessoal de casa vai poder utilizar essas duas hashtags, tá? Para dizer se concorda ou discorda do retorno presencial das aulas, tá bom? O próximo campo, pessoal, já é o cálculo dos votos. Sempre que você precisar atualizar a contagem dos votos, basta você clicar nesse botão laranja. E o sistema aqui conseguiu computar 0 votos para a hashtag concordo e 1 voto para a hashtag discordo. Tá? É muito simples. Agora, para a gente mostrar como isso vai ficar no ar, eu vou botar alguns outros valores aqui que ficam um pouco mais próximos da realidade que você vai ter aí na sua emissora, ok? Vou dar um fechar aqui. Vou dar um play e a gente já vai ter a execução da enquete. A enquete, pessoal, ela trabalha com 3 estágios distintos, tá? O primeiro estágio é o que você está vendo aí na tela, que mostra somente a pergunta da enquete. Então tá ali, o apresentador vai fazer no primeiro bloco a chamada dessa enquete. Então ele vai lá no ar e ele vai explicar. Pessoal, hoje a gente tem uma enquete via WhatsApp. Você concorda com a volta às aulas presenciais? E aí o operador lá do Whats TV, ele vai apertar uma vez na barra de espaço. E a lâmina de enquete, ela vai mostrar o segundo estágio, que é mostrar as palavras-chave possíveis para essa enquete. E o apresentador continua. Pessoal, se você concorda com o retorno das aulas presenciais, envie hashtag concordo para nosso WhatsApp número tal e tal e tal. Se você discorda, envie um hashtag discordo, tá? Participe via WhatsApp aqui na nossa enquete. E pronto, ele termina de fazer a chamada dessa enquete, tá pessoal? O operador do Whats TV, ele pode sair dessa tela, ele pode continuar a fazer construção das capturas dele, e quando o diretor do programa pedir que seja colocado a enquete novamente no ar, num segundo bloco, num terceiro bloco, aí vai ser para mostrar um resultado parcial ou um resultado final, tá? Dessa forma, o operador ele já pode deixar engatilhado aqui no segundo estágio, apertando a barra de espaço uma vez, tá? E aí a lâmina de enquete vai estar pronta para mostrar o resultado atual da enquete. Então, no segundo bloco, o apresentador do programa ele vai fazer a chamada, ele vai falar sobre a enquete. Pessoal, vamos ver como é que está a nossa enquete, que diz o seguinte: você concorda com a volta às aulas presenciais? Né? Hashtag concordo se você concorda, hashtag discordo se você discorda. Produção, vamos ver como é que está a nossa enquete. Aí o operador aperta uma vez a barra de espaço e mostra o resultado no ar. E o apresentador então ele comenta: pessoal de casa então está discordando do retorno às aulas, tá? Vamos ver uma opinião dos telespectadores. Então eu apertei a letra S de switch para fazer a transição para uma segunda lâmina que eu já deixei pronta, que fala a respeito da enquete, do tema da enquete, né? Então a gente tem aqui o Lucas dizendo que ele acredita que ainda seja muito cedo para o retorno às aulas, tá? E ele está discordando, tá pessoal?
Você também pode enviar sua opinião, hashtag concordo ou hashtag discordo para nosso WhatsApp, número tal e tal e tal. E dessa forma o programa continua ao vivo. Pessoal, então essa é a dinâmica da lâmina de enquete, tá? Muito fácil de usar, muito simples, tá? Eu só vou mostrar para vocês agora como você tem que fazer para atualizar essa contagem de votos sempre que você quiser colocar a enquete novamente no ar, tá? Então, uma vez que o diretor falou a enquete no ar agora, você tem que vir aqui, dar um duplo clique na enquete, mandar atualizar a contagem de votos, fechar essa tela e dar o play. E pronto, a tua enquete está pronta para ir pro ar com a contagem atualizada de votos, tá? Lembrando que agora eu tenho somente um voto, tá? Então é 100% do Discord e 0% do Concordo. Beleza, pessoal? Para você operar e construir a tua enquete é assim, muito simples, tá? Agora fica aqui comigo se você quiser conhecer alguns parâmetros mais avançados da enquete, tá? E o funcionamento dela. Vamos lá. Pessoal, a enquete, quando você clica nessa captura, ele faz uma varredura de todas as conversas que estão no WhatsApp Web pareado atualmente, tá? Você não precisa entrar de conversa em conversa para que o voto seja computado. Isso é feito automaticamente, né, pelo WhatsApp TV, ok? Uma outra questão, pessoal, que é muito importante são os filtros de data e os filtros de hora, de horário, tá? O filtro de data, você pode botar uma data passada. Caso, por exemplo, a gente esteja numa quarta-feira e você quer que a sua enquete comece com votos desde a segunda-feira, tá, pessoal? O importante só nesse caso é que você não pode excluir as conversas, tá, pessoal? Senão você vai estar excluindo votos de outros dias, tá? Normalmente, essa enquete aqui, ela é interessante que se faça no dia, tá? O filtro de faixa horária já é mais importante, porque no caso de você precisar fazer mais de uma enquete num dia, por exemplo, uma enquete no Jornal da Manhã e uma enquete no Jornal do Meio-Dia, você vai obrigatoriamente vai ter que utilizar o filtro por faixa horária, tá? Um ponto muito importante nesse filtro de faixa horárias, tá, pessoal, é que você pode definir o início da faixa horária. Eu vou botar aqui meio-dia, imaginando que fosse um jornal do meio-dia, né, um jornal do almoço, e o término, uma hora que garanta que o jornal já acabou, ok? Ele pode vir até às 13h30, por exemplo, não tem problema, tá? Dessa forma a gente já vai estar filtrando somente os votos no horário do jornal, tá? Eu posso mandar atualizar e agora ele não está mais computando o único voto que tinha na data de hoje, tá? Porque é um voto que chegou aqui às 15 horas da tarde, 15 horas e 8 minutos, ok? Mas você pode fazer esse teste aí na tua casa, aí na tua máquina, aí no seu trabalho, e ainda assim podemos ter problemas, tá? A enquete, ela utiliza um filtro que é muito importante, tá? Desculpa, um parâmetro que é muito importante, que é o parâmetro de fuso horário. Eu vou entrar aqui em configurações para você verificar se o teu fuso horário aí do teu WhatsApp TV está correto. Vamos lá. Eu entro aqui em configurações, né? Na minha versão, que é uma versão Insiders, já tem essa busca por parâmetros. Se a tua não tiver, você pode apertar um Ctrl F aí na tua máquina e digitar a tua busca, que é fuso, tá? Fuso de fuso horário. Ele encontrou aqui, pessoal, um parâmetro no grupo sistema chamado fuso horário, tá? E aqui para mim está -3. O que quer dizer isso, Eduardo? Quer dizer que em relação ao meridiano de Greenwich, a gente está -3 horas, tá? É o fuso horário padrão de Brasília, ok? O que funciona na maioria do Brasil. Porém, tem algumas regiões do Brasil que trabalham em outro fuso horário, tá? Então você tem que verificar qual que é o fuso horário da tua cidade, da tua região, e aí aplicar aqui nesse campo, ok? Muito provavelmente vai ser -3 ou -4, tá? Dependendo de onde você estiver, ok? Isso é muito importante para que o cálculo de faixa horária na enquete funcione corretamente, ok? Vou fechar aqui então as configurações, vou voltar para minha enquete, tá? E aqui eu tenho agora plena certeza de que essa faixa horária está funcionando muito bem, tá, pessoal?
Agora a gente vai ver uma outra questão que pode ser muito interessante para vocês, ok? Que é a edição do layout. Se eu clicar aqui no layout que eu estou utilizando automaticamente, que eu estou utilizando agora, né? Eu consigo, através desse botão verde, abrir um editor visual desse layout chamado Balanço Geral V2. E é isso que a gente quer, porque eu vou mostrar para vocês como a gente pode modificar esses ajustes visuais da nossa enquete, ok? Vou trazer aqui o editor que ele abriu lá no outro monitor aqui para vocês verem, tá? Ele abre dessa forma, pessoal, com esse wizard, que é muito interessante, mas para o nosso caso, que é a edição de enquete, ele não vai nos servir. Então eu simplesmente vou fechar e eu venho aqui para lâminas de enquete, tá? Eu tenho aqui, pessoal, dois objetos grandes, tá? E que eu vou explicar para vocês para que ele serve. O objeto chamado box texto, ele é o título da nossa enquete, né? Então se eu diminuir esse box texto, tá, dessa forma e executar o meu WhatsApp novamente, a gente vai verificar que o título agora ele ficou bem espremidinho, tá? Isso é porque eu fiz essa brincadeira de diminuir o tamanho de objeto só para mostrar para vocês o quão simples é a gente modificar posicionamento e tamanho desses objetos e logo conseguir verificar o resultado dessas modificações, tá? Agora eu vou dar o ESC, vou voltar para o meu editor e vou aumentar novamente esse box do título, tá? Eu acho que dessa forma aqui ele vai ficar coerente, ok? Uma outra questão, pessoal, que pode ser interessante é esse objeto de baixo aqui, tá? Esse objeto de baixo é um objeto que compreende dentro dele alguns objetos menores, mas muito importantes. A gente tem aqui um objeto chamado hashtag, que vai mostrar a hashtag atual, e um objeto barra e um objeto porcentagem, tá? Esse conjunto de objetos, pessoal, ele vai se repetir para cada hashtag que tu cadastrar na tua enquete. Então, se você tiver 3 hashtags, vamos ver, Corinthians, Flamengo e Vasco, você vai ter 3 conjuntos de objetos como esse repetidos, ok? Aplicando o tamanho, né, e propriedades para cada um desses objetos, tá? Então vamos fazer um exercício rápido aqui, pessoal, somente aumentando a grossura da nossa barra, aquela nossa barra verde que expressa o percentual de cada hashtag, tá? Primeiro vamos ver como é que ela está no ar. Vou voltar aqui para o Whats TV, tá aqui já o título corrigido, uma barra de espaço, uma segunda barra de espaço e eu não tenho percentuais. Vamos mexer nesses percentuais para que a gente consiga visualizar como tá ficando as nossas barras horizontais, tá? Então elas têm essa grossura mais ou menos, né? Vamos aumentar um pouco essa grossura só como exemplo. Eu vou dar um ESC aqui. Eu vou voltar para o meu editor, que ele já estava aberto, tá, pessoal? Vou aumentar um pouquinho o box que compreende os objetos da enquete, aumentei a altura da minha barra e eu vou centralizar um pouquinho o campo de porcentagem. Mando salvar e vou voltar lá no Whats TV e vou dar um play. Vamos ver como é que vai ficar. Note que a barra já ficou muito mais grossa, tá? E eu mantive quase que centralizado verticalmente o percentual. Eu ainda jogaria um pouco mais para baixo para que fique melhor, tá? Mas veja como é simples, então, eu trabalhar em cima desses objetos para que eu consiga, né, ter um resultado da maneira que eu preciso nessa lâmina de enquete, ok? Existem outros itens, pessoal, que podem ser alterados também, como cor da fonte, tá? Então eu posso vir aqui no editor, eu vou pegar o box texto e aqui nas propriedades eu vou buscar os itens que começam com o nome do objeto que eu quero alterar. Tá aqui, ó, box textos, alinhamento, altura, fonte e cor. Vou fazer a alteração dessa fonte aqui e vou botar um verde. O que vai acontecer agora? O título vai ficar na cor verde. E dessa forma eu posso alterar a cor de cada um dos objetos dessa lâmina de enquete, tá, pessoal? Então viram? É simples de se trabalhar, é fácil de se verificar essas mudanças que você faz no seu layout.
ok? Beleza, pessoal, a gente fica por aqui, tá? Mas qualquer dúvida que você tiver em relação à lâmina de enquete, tá? Você pode buscar aqui no YouTube que tem vários vídeos falando não só da lâmina de enquete, mas de várias outras lâminas e várias outras formas de utilizações do ATCV, beleza? Fico por aqui e até a próxima.